Olá, boa noite. Eu sou Luciane Romanovski e estamos entrando no ar aqui com mais um live do Plena Mulher. Hoje aqui comigo no estúdio está o Dr. Luiz Carlos Sakamoto. Tudo bem, doutor? Boa noite. O Dr. Luiz Carlos Sakamoto, ele é ginecologista e obstetra e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre contracepção através de LARCs, métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Como de praxe, depois de bater um papinho aqui com o Dr. Sakamoto, no segundo bloco vocês podem enviar perguntas, participem da nossa conversa através dos canais que vão aparecer aí na telinha, ó. E-mail plena@plenamulher.com.br, tem o Twitter @plenamulher, nosso WhatsApp é 11 99 223 2382 ou pela nossa fanpage no Facebook, Plena Mulher. O doutor Luiz Carlos Sakamoto, ele é doutor pela Clínica Ginecológica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico assistente do Centro de Referência da Saúde da Mulher do Hospital Pérola Byton, certo, doutor? Certo. É também gestor da equipe de maternidade do Sacré-Cœur, além de membro do Comitê de Contracepção da FEBRASGO, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor Sakamoto, muito prazer em tê-lo no estúdio conosco. O prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, então, o que são LARCs. Então, os LARCs são contraceptivos reversíveis de longa duração ou de longa ação. No Brasil, aqui a gente adotou o termo longa ação. Isto é, são métodos que são utilizados, que podem ser utilizados pelas mulheres e que duram um tempo relativamente longo. Isto é, existem métodos que podem durar 3 anos, métodos que podem durar 5 anos e métodos que podem durar até 10 anos. E quando são retirados esses métodos, por isso que são reversíveis, as mulheres voltam rapidamente à fertilidade. Então, por exemplo, se você tirar um DIU, que é um dispositivo intrauterino, que é um LARC, imediatamente ela já pode ter a sua fertilidade presente e aí o risco de uma gravidez iminente. Dentro desse segmento de mulheres que procuram o uso de LARC, existe uma predominância de... Que tipo de mulheres mais procuram? Então, os LARCs ainda têm uma divulgação não tão grande assim no Brasil. Acho que existem, mesmo no mundo, existem dificuldades de informações e dificuldade de acesso a esses métodos. Isto é, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, os métodos de longa duração não existem assim de forma muito abundante no serviço público. E quando ele foi ofertado, existiu um interesse muito grande. Aqui no Brasil, por exemplo, dos LARCs, a gente só tem no serviço público os dispositivos intrauterinos, que são os DIUs de cobre. Os outros métodos dessa categoria de LARCs, que são o DIU de progesterona, que nós denominamos de Mirena, e o implante subdérmico de etonogestrel, que é uma progesterona também, esses são métodos que agora os serviços públicos estão fornecendo, e mesmo assim em algumas populações, né? Como poderia ser melhor divulgado isso ou como a gente fica sabendo? Existem sites que falam sobre isso para procurar através da rede pública? Eu acho que além da rede pública também ter o acesso ao médico que essa paciente, essa mulher, está acostumada a visitar. Então, em serviços privados, no consultório do seu médico, pergunte para ele o que é um LARC, como que eu posso utilizar o LARC. Assim como os métodos de curta duração, que também são propícios a determinadas mulheres, os LARCs também podem ser mais adequados a determinadas populações. Por exemplo, populações vulneráveis de mulheres.
Quais seriam essas populações? Adolescentes, mulheres usuárias de drogas, mulheres soropositivas para o HIV e as mulheres moradoras em situação de rua, por exemplo, que são populações que podem se beneficiar desses métodos. O senhor falou agora de usuárias de drogas, ou às vezes até pessoas de baixíssima renda, assim. Eu imagino que muito improvavelmente, por iniciativa própria, elas fossem procurar esse auxílio. Existe alguma ação social feita em busca dessas mulheres para tentar ajudá-las à colocação desses métodos? Sim. O Hospital Pérola Barton, que é um hospital da rede de saúde do governo do estado de São Paulo, ele tem um projeto chamado Projeto Gravius, que ele fornece o implante de progesterona para a população de mulheres usuárias de drogas. Este projeto iniciou em março de 2014 e hoje nós contamos com quase 300 mulheres utilizando esses métodos fornecidos gratuitamente pelo governo do estado de São Paulo. Isso E só elas, São Paulo. Só São Paulo. E elas vão de forma voluntária ao hospital. Voluntárias trazidas por uma entidade também governamental, do governo do estado de São Paulo, chamado CRATOD, que é o Centro de Referência para Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que faz um serviço de campo na Cracolândia. Com acompanhamento geral e dentro disso eles inserem. Eles encaminham para nós para fazer este projeto. E, como eu disse, é um método de longa duração e que ela só utiliza o método se ela quiser, logicamente. Né? Ela não é obrigada a utilizar o método. Mas ele é muito bem aceito por essa população. A taxa de continuidade é muito alta. Temos números disso? Por volta de 95, entre 90% a 95% das usuárias de drogas que fizeram o uso do implante até hoje, elas continuam com o método. E a taxa de gravidez é zero até hoje. Ótimo. Doutor Sakamoto, qualquer mulher pode usar LARC? Sim, qualquer mulher. Apesar de termos grupos como esses que eu citei, mas qualquer mulher pode utilizar um LARC, qualquer um. Eu vou chamar o nosso intervalinho rápido e aí na volta a gente vai começar com as perguntas que vocês internautas vão mandar para nós também. Vou repetir aqui os contatos para vocês enviarem por e-mail. plena@plenamulher.com.br. No Twitter estamos @plenamulher, WhatsApp 11 99 223 2382 ou na nossa fanpage no Facebook Plena Mulher. A gente já volta. Boa noite, estamos de volta aqui no live do Plena Mulher, no nosso bate-papo com o Dr. Sakamoto sobre LARCs. E temos perguntas já de internautas que estão chegando. Dr. Sakamoto, a primeira delas, eu vou começar com a pergunta da Tânia Maria de Curitiba. Ela ouviu que o senhor falou em reversível, que é reversível, e ela diz que a primeira gravidez dela foi um pouco demorada para acontecer, porque ela fez uso de pílula, de uso oral, e demorou para conseguir engravidar. Então, ela queria saber melhor sobre se ela usar LARC, volta rápido mesmo assim? Já pode engravidar logo? Essa é a dúvida dela. Sim. Então, os LARCs, eles são métodos de longa duração. Enquanto você tem a utilização de forma adequada, acompanhando até com o seu médico e tudo mais, você está protegida. Logicamente, tem a sua taxa de falha. Mas vamos dizer
que ela esteja sem efeitos colaterais, esteja se adaptando bem ao método e esteja utilizando o método de forma adequada. Se no momento ela quiser retirar, por exemplo, um dispositivo intrauterino de cobre, depois de 8 anos de uso do método, e se ela retirar hoje, por exemplo, logicamente ela fica desprotegida, porque o dispositivo de cobre, ela não bloqueia a ovulação, ele tem uma ação local. E aí, se você retira essa proteção, numa atividade sexual sem essa proteção, imediatamente após a sua retirada, ela já pode, se por exemplo ela estiver num período fértil, ela pode ter uma gravidez. Então é bem imediato mesmo, Bem né? imediato. O uso, por exemplo, do implante, retirado o implante, depois de 7 dias você já tem a atividade dos ovários normais, e aí, com isso daí, ela corre o risco de uma gravidez. E como a gente compararia pílula de uso oral com DIU e os outros LARCs? Então, Vantagens e desvantagens e escolhas. vamos então dividir os métodos em métodos de curta duração, que são as pílulas de uso diárias, os adesivos na pele, que são trocadas a cada 7 dias, o anel vaginal, que é de uso mensal, a cada 21 dias se faz a troca, os injetáveis mensais, uma injeção mensal a cada mês, ou mesmo o injetável trimestral. Esses nós denominamos de métodos de curta duração. Tá. E os LARCs são os métodos de longa duração, então. Quais são esses LARCs? A gente tem os dispositivos intrauterinos. O dispositivo intrauterino pode ser de cobre, ele tem uma duração de até 10 anos, e o dispositivo intrauterino de hormônio à base de progesterona, nome comercial Mirena, que o pessoal conhece hoje em dia, e tem uma duração de até 5 anos, que a gente também, no meio médico, nós denominamos de endosceptivo, só para diferenciar um pouco do dispositivo intrauterino. E nós temos o implante de progesterona, que dura até 3 anos na pele da mulher, que nós fazemos a inserção no braço dessa mulher. Ela tem uma duração de até 3 anos. Fiquei curiosa para saber como é feita essa inserção. Então, a inserção é através de um dispositivo, a gente faz uma anestesia local, faz a inserção desse dispositivo, é um bastão que libera hormônio todos os dias. Este bastão fica debaixo da pele no braço, mais ou menos na metade do braço, na metade do braço mesmo. E a gente coloca, faz uma pequena anestesia local e coloca, não toma ponto. Depois de 3 anos, se eu quiser retirar, a gente faz também uma pequena anestesia, um pequeno corte, e que muitas vezes não precisa ponto nenhum. E se houver o desejo, a gente pode reinserir esse implante. Então, é um método muito simples. Tira já no mesmo procedimento, Tira já coloca outro. A gente sente? Sente. Você incomoda em algum momento? Não incomoda. As pessoas reportam algum incômodo? Não incomoda. Vida normal. Vida normal. Ele, como a agulha é um pouquinho mais grossa, a gente faz essa anestesia para que ela não sinta. Essa é a recomendação do laboratório. Existem colegas até que comentaram que de repente pode até fazer o uso desse dispositivo até sem anestesia. Mas, de um modo geral, a gente faz uma anestesia com uma quantidade muito pequena de anestésico, local, sem problema. Entra no consultório, na sala cirúrgica, faz e já sai. Faz, a paciente examina junto com você, ela palpa o método, ó, tá vendo? Ó, tá aqui. Ele tem 4 centímetros.
Ele tem 4 centímetros do tamanho de um palito de fósforo. Bem simples. A Rosalinda, ela perguntou aqui quais eram cada um desses larques. Ok, o senhor acabou de explicar. Falha, então ela perguntou, pode ter falha se comparado com outros métodos? E qual o índice de falha de cada um deles? Bom, então a gente tem que pensar no seguinte. Primeiro, existem aqueles índices teóricos de falhas dos métodos. De um modo geral, todos os métodos têm valores extremamente baixos. Isto é, os métodos na sua teoria, que a gente denomina de uso típico, né? Eles falham 2, 3, 4, 5 mulheres em cada 1000 dessas mulheres, a gente pode ter essa falha. Isso é o uso teórico. Então, por exemplo, numa pílula, eu tenho 3 mulheres em cada 1000 usuárias podem engravidar. Um DIU, 2 mulheres em cada 1000 podem engravidar, na teoria. Mas na prática eu tenho uma diferença muito grande. Por quê? Existiu um trabalho nos Estados Unidos, uma pesquisa nos Estados Unidos, onde eles observaram a população de mulheres que utilizavam, então, aqueles métodos de curta duração. E essas mulheres, elas passaram a ter um índice de falha muito maior. Por exemplo, pílulas, o anel vaginal e o adesivo falhavam em até 9%. Isto é, 9 em cada 100 mulheres engravidaram usando o método. Isso diferente. por indisciplina ou algum outro fator? Provavelmente porque muitas delas esqueceram de tomar sua pílula. Então, só para exemplificar, uma mulher que começa a tomar a pílula e nos seus 10 primeiros comprimidos esquecer uma pílula, ela tem uma chance de 50% de engravidar. Se ela esquecer 2 pílulas nesses 10 primeiros comprimidos, a sua chance é de 100%. Se ela não proteger com método de barreira, fatalmente ela vai engravidar. Então, nesse estudo, foi bem demonstrado que essas mulheres esqueciam de utilizar a pílula e aí engravidavam mais. Então, essa é uma grande diferença, né? Já os LARCs, eles não dependem da vontade da utilização do método. Isto é, na pílula, você precisa lembrar que naquele horário, você precisa tomar a pílula regularmente, não esquecer. O LARC não, eu coloco, por exemplo, um DIU, um dispositivo de cobre, e ele pode ficar por até 10 anos. Tem que fazer a vida volta daqui a 10 anos no médico. Teoricamente, sim, sim, tem que é ficar bom. indo todo ano, É a cada bom. 2 anos? O dispositivo é interessante fazer um controle a cada 6 meses, a cada ano, depende da condição. Como é feito esse controle? Faz um exame ginecológico e o DIU, ele é um de cobre, né? Ele tem um formato de um T e no final dele tem um fiozinho, que na hora que nós fazemos o exame ginecológico, ele é bem visível. Então a gente sabe que ele está na posição. Só o médico consegue ver isso ou a mulher Só consegue pode, perceber? se ela conseguir tocar, muitas mulheres têm esse hábito se de ele tá lá, ter tá tudo um certo. Está tudo certo. E o implante mais simples ainda, porque ela palpa na pele, né? Ela já sabe que ela está lá. Então, o implante, por exemplo, por isso que naquela população de mulheres vulneráveis, você pode colocar e de repente daqui 3 anos vir para trocar. Ela não precisa vir fazer uma manutenção, por exemplo. Bom, isso puxa o gancho com a pergunta que seria da Cristina Souza, de Belém do Pará, que eram quais as vantagens dos métodos de longa duração. Então, a gente já mencionou alguns aqui, né? A questão do esquecimento, de poder não se preocupar mais com essa manutenção, de não ter a preocupação diária. Mais alguma coisa que a gente poderia citar de vantagem dos de longa duração sobre os de curta duração? Os métodos de longa duração também, muitas vezes eu posso utilizar em algumas populações de mulheres
que possuem algumas doenças. Por exemplo, mulheres que têm pressão alta não podem utilizar pílula. Tem muita mulher com várias restrições ou clínicas, condições que clínicas se que a mal, que não se impedem. adaptam com pílula de jeito nenhum. Mas além disso daí, do bem-estar de uso desse método, essas mulheres têm uma contraindicação clínica. Então, na pressão alta, por exemplo, essa mulher não pode usar uma pílula hormonal por boca. Ela tem que utilizar algum outro método que não seja contraindicado para o seu uso. E aí, especificamente... Que poderá ter hormônio também, mas vai atuar diferente no organismo dela. Sim, o endosceptivo de progesterona, o Mirena, pode ser utilizado na hipertensa. O implante também pode ser utilizado nessa mulher hipertensa, né? Diferentemente da pílula. Márcia Cristina, de Santo André, ela quer saber especificamente qual a diferença entre o DIU de cobre e o Mirena. Vamos aprofundar isso aí? Ok. Eu vejo ouço e leio às vezes falando sobre isso, que muitas mulheres têm dúvida ainda entre esses dois especificamente. Perfeito. Os dispositivos intrauterinos, elas são, hoje em dia, medicados. Você pode ser medicado com o fio de cobre, que é o T de cobre, por exemplo, que dura até 10 anos e que tem a sua liberação como proteção para uma gravidez. Ou o DIU medicado com progesterona, que é o Mirena. Ele libera esse hormônio no útero em quantidades pequenas, diariamente, de forma contínua, homogênea, durante 5 anos. Então, o T de cobre, ele não libera hormônio, ele libera o cobre. E o Mirena, ele libera a progesterona no útero. Esta quantidade liberada, às vezes, cai um pouquinho na circulação. Então, ele não tem um efeito sistêmico, ele não passa de forma... de uma quantidade grande pelo organismo. A ação dos dois é mais local. A Ana Maria Silva, daqui de São Paulo, diz: sou usuária do Mirena e estou menstruando de forma irregular. Isto é normal? Pode ser. Isto é, as mulheres que usam o Mirena ao longo do seu uso, então, depois de alguns meses ou até o final do primeiro ano, muitas delas, uma quantidade muito grande delas, passam a não mais menstruar. Porém, no uso inicial, entre os 3, 4, 5 meses de uso, por até a adaptação do organismo ao método, ela pode ter alguma irregularidade menstrual. Ela pode ter um ciclo um pouquinho mais prolongado em número de dias, ela pode ter aquele ciclo onde vai, volta, menstrua um pouquinho hoje, para 2, 3 dias, depois volta. Isso pode ocorrer nesse início. Cabe ao médico orientar, fazer essa orientação à paciente. Então, explicar para ela que pode ser que depois de um ano ela não menstrue, mas nesse começo ela pode ter, nesses primeiros meses, ela pode ter esse tipo de efeito colateral. E a paciente que é orientada, ela aceita o método com mais qualidade, mais abertamente. Então, realmente, ela se propõe a utilizar o método, né? O DIU de cobre, quais são as reações dele normalmente? Depois também? Então... aumenta a cólica? Pode servir para os dois, essa pergunta. Né? Tipo, há um aumento de cólicas também, a gente falou de fluxo, mas dores, cólicas, alguns incômodos, assim. Como é o DIU de cobre nesse sentido? Pode ser que das pacientes que tenham cólicas menstruais e o fluxo menstrual um pouco maior, os DIUs de cobre, medicado com cobre, pode aumentar esses sintomas. Então, ela pode vir a ter mais cólicas e maior fluxo menstrual. Para sempre ou no período inicial de adaptação? Não, para sempre. Tá. Durante o uso. Então, aí a gente evita de usar esse método. Talvez para ela seja mais adequado
o uso do dispositivo de progesterona. Porque aí ela pode diminuir exatamente o contrário, diminuir as cólicas menstruais e diminuir o fluxo menstrual ao longo do tempo do seu uso, né? Então, cabe a nós orientar sobre o método, mas talvez, não digo escolher a paciente, mas aquela paciente que talvez tenha algum sintoma, como o que você acabou de comentar, possa ter uma adequação melhor, por exemplo, para o DIU de progesterona, do que utilizar o T de cobre. Cabe a ela também, se a gente explica para ela, olha, você tem cólica, sua menstruação já é mais do que o normal, isso pode aumentar. Se ela aceitar, perfeito. O importante é a paciente saber dos riscos, dos benefícios e aceitar o método. Saber que ela pode ter esse tipo de efeito colateral. Curiosidade, para cada um desses métodos, existe uma marca ou mais de um tipo de fio de cobre e de dispositivo ou não? É uma coisa única para cada um? Você diz tipos de fabricante tem mesmo, alguns, assim? sim. O Tem? T de cobre, sim. Já o Mirena é único, né? Tá. Quem escolhe isso? O médico junto? Ou aqui no Brasil a gente tem um X número de opções? Isso é discutido com a paciente? Não, de uma forma geral, a gente tem alguns O que está melhor no mercado Isso, é o que vocês perfeito. vão sugerindo. Sim. Aí temos uma pergunta do Rio de Janeiro, da Flávia Almeida. Ela quer saber se algum desses métodos encontra no SUS. Os dispositivos de cobre, eles estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, todos os ambulatórios da rede pública são fornecidos os dispositivos intrauterinos, né? Sem problema nenhum. Ela agenda, ela chega lá, marca consulta. Sim, passa Simplesmente consulta. diz, eu quero colocar, precisa ser solicitado algum outro exame além disso? Ou é fácil conseguir? Porque a gente sabe que tem coisas que às vezes pela rede pública é difícil de conseguir. Existem algumas contraindicações. Se porventura ela tiver uma infecção pélvica, ela não pode utilizar o dispositivo intrauterino. Precisa tratar primeiro e depois, se for a condição, utilizar o método. Por isso que há necessidade sempre de um exame antes, né? É mais adequado fazer o exame antes da inserção do método. Se for necessário, logicamente, fazer a coleta para exame para realizar o seu Papa Nicolau, preventivo de câncer, né? Muitas vezes a gente tem alguma condição no colo do útero que possa contraindicar o uso temporário do método. Tratou, pode utilizar. E aí chegou aqui também uma pergunta da Fabiana Cordeiro, de Ilhabela, São Paulo. Ela diz, usei o Mirena por 5 anos e o meu marido sempre reclamava por se sentir machucado na hora da relação sexual. É comum acontecer isso? Não, não é uma coisa comum. Esta sensação aí precisava distinguir um pouquinho, né? Precisa ver se o fio poderia incomodar. Isso não é uma coisa relatada pela grande, esmagadora maioria das mulheres. Não é um incômodo frequente isso daí. É realmente muito infrequente. Pode ser que, por alguma condição, de repente, o fato dela não estar menstruando, por exemplo, possa ter alguma alteração na lubrificação vaginal, ela pudesse ter alguma outra situação clínica associada. Quer dizer, não necessariamente o método. Sentir fisicamente o fio na hora da relação não acontece? Não, de um modo geral isso não acontece. Adolescente menstruou, pode sair usando qualquer um LARC ou não? Existe um mínimo de idade, assim, porque algumas meninas menstruam muito cedo, né? De um modo geral, sim. As adolescentes a gente tem que tratar de uma forma muito especial. Por quê? Pelo código da criança e da adolescente, né, o ECA, ela tem a possibilidade de fazer uma consulta, sem a presença dos pais, se ela quiser, Tá. né?
E isso daí motiva para que ela possa utilizar o método. Então, ela pode escolher por esse método. Ela tem liberdade, como qualquer mulher, em qualquer faixa etária. Ela tem essa possibilidade. Só que algumas fases, às vezes, pode ter algum problema jurídico. Então, adolescentes até os 14 anos de idade, muitas vezes por problemas jurídicos, até de constituição, possam ter a ciência do pai. Que problemas jurídicos seriam esses, assim, só para o público entender melhor? Como eu disse, é bem complexo, mas de um modo geral ela pode aceitar o método. Mas é de boa norma que adolescentes até os seus 14 anos de idade possam ter a ciência, pelo menos, do seu responsável, do seu pai ou da sua mãe. Vai ser ideal se ela estiver acompanhada, né? Se do tiver pai ou da mãe, isso, ou mas algum ela tem o familiar. direito, por exemplo, de passar em consulta e se ela assim o desejar, os pais, né, o pai ou a mãe, poder estar fora do consultório na hora do exame e assim por diante. Mas ela tem essa possibilidade de uso. E mais importante, talvez, não seja esses detalhes aí que a gente tem que individualizar caso a caso. Mas, de um modo geral, a população de adolescentes é uma população que se beneficia muito desse método. E ele é recomendado em muitas instituições. Elas são mais propensas a esquecimentos, eu acredito, com certeza, né? Com certeza. É difícil para o adolescente, para a menina... criar essa rotina, né? Exatamente. Ela vai sair com o seu ficante, né? E, de repente, não utilizar na hora até um preservativo para prevenção de uma doença sexualmente transmissível. Que aí seria o ideal, talvez, ter os dois métodos sem juntos, dúvida, né? sem dúvida Uma nenhuma. coisa para um objetivo, outra para o outro. Perfeitamente. Mas aí ela nem utiliza o preservativo. E ela, por algum motivo, deixou de tomar a sua pílula, ela até toma a pílula. Mas porque saiu, foi numa balada, foi num baile funk, e aí já viu o que pode acontecer. Né? Pode ter uma gravidez não planejada. E a gente tem em São Paulo e no Brasil e no mundo também uma incidência até importante de gravidez não planejada. Então, para que De adolescentes especificamente, você fala. De adolescentes. Qualquer que seja o adolescente. É uma população que realmente requer um cuidado do setor de saúde, sem dúvida nenhuma. E, logicamente, conversar com os pais, né? Os pais também conversar com essa adolescente, orientar essa adolescente a fazer uso de métodos e métodos que sejam seguros. E nessa colocação, os LARCs são os métodos mais seguros para essa população. Tá bom. Bom, doutor Sakamoto, achei bastante enriquecedora as informações, os esclarecimentos. Se tiver mais alguma palavra, mais algum comentário que o senhor queira fazer, está aberto o espaço aqui, pode deixar contato e agradeço a super participação no nosso programa aqui. Pode comentar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar nesse programa. Se tiver alguma dúvida, pode encaminhar posteriormente através da produção do programa, essas dúvidas que eu terei totalmente à disponibilidade de responder essas questões. E em nome também da FEBRASGO, agradecer a oportunidade por esse espaço, de poder divulgar um pouco mais a população de mulheres que não tenham essa possibilidade de informações. E informações como os métodos de longa duração, que são reversíveis, que elas podem utilizar, podem procurar o médico. Podem contar com a ajuda da rede pública, Com agora certeza, a gente já sabe disso. Com certeza. Então, fica aqui essa possibilidade e essa abertura dessa situação de esclarecimento. Né? Então, eu estou totalmente à disposição de vocês. Tá bom, muito obrigada, doutor Sakamoto. Obrigada pela presença, obrigada pela aula.
E obrigada a vocês, internautas, que participaram do nosso live de hoje. Até o próximo. Boa noite.